Êxodo 14, 13 e 14, dizem assim as Escrituras Sagradas. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amado Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra aos nossos corações. Leva-nos, ó Deus, a aprender a nos aquietar diante da Tua presença. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. É exatamente isso que diz o texto, é exatamente isto que Deus mandou que Moisés falasse para o povo. Deus mandou que Moisés confortasse o povo com a palavra em que o povo deveria estar quieto. O povo deveria não temer, estar quieto e esperar o livramento do Senhor. Mas convém lembrar em que circunstâncias Deus falou isso. Deus orientou Moisés a ser o seu porta-voz com esta mensagem. Não foi no momento de tranquilidade, não foi no momento de brados, de júbilos, não foi no momento de conquistas, mas foi no momento em que o povo estava encurralado, em que o povo estava prestes a ser dominado novamente pelo seu inimigo, por Faraó e os seus soldados. Mais uma vez o povo estava diante de uma circunstância, de uma situação que o que esperava por eles nada mais era do que a tortura, do que a morte, do que a escravidão. Eles estavam encurralados dentro do deserto, entre o mar e o exército de Faraó. E diz a palavra de Deus que Faraó vinha ao encontro de Israel, não com palavras dóceis, mas Faraó vinha para se vingar. Afinal de contas, Faraó havia perdido muita coisa dentro do seu reino, e dentre muitas coisas e pessoas importantes, Faraó havia perdido o seu primogênito. Portanto, Faraó não tinha, na escala natural da sucessão, ele já não teria um sucessor legítimo para colocar diante do seu povo quando ele partisse. A ânsia, a vontade de destruir o povo de Israel, a vontade de se vingar de Moisés e de todos os seus súditos, estava como que gosto de sangue na boca de Faraó. E em meio a uma circunstância como essa, o povo olha para frente e vê o mar, o povo olha para trás e vê Faraó chegando com o seu exército, o povo vê e sente ameaças de morte, e em meio a essas circunstâncias, Deus manda Moisés dizer ao povo: olha, vocês devem permanecer quietos, vocês não devem temer, vocês devem ficar quietos, vocês não devem fazer nada, e vocês devem apenas esperar no livramento do Senhor. A ordem é dada ao povo quando o povo está vivendo um dilema, uma dificuldade. Quando o povo já não via nenhum tipo de saída. Quando o povo estava numa situação em que os seus corações estavam preocupados, os seus corações não estavam enriquecidos por aquela paz que excede todo o entendimento. Em meio às angústias, o povo havia acabado de sair da presença de Faraó, o povo estava começando a aspirar e respirar a sensação de liberdade, e mais uma vez o povo se vê às vésperas de se encontrar com aquele que era o algoz das suas almas, e a palavra de Deus diz a esse povo, neste momento, no momento de dor, de dificuldade, a palavra de ordem é: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Quando tudo está bem na nossa vida, é muito fácil se aquietar. Quando tudo está indo melhor do que o que a gente planeja, é muito fácil se aquietar. Jesus falou de um homem que tinha
recursos financeiros, que produzia no seu campo. Ele era um homem enriquecido. Deus havia lhe dado a possibilidade de conseguir coisas, bens materiais. E este homem começou a ver que a sua produção era crescente e ele já não tinha mais celeiros adequados para guardar toda a sua produção. E ele diz: olha, eu vou fazer isso, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir celeiros, armazéns, reservatórios maiores, vou estocar tudo que eu puder estocar, eu vou guardar tudo que eu puder guardar, vou comercializar tudo que eu puder comercializar, vou me enriquecer ainda mais, e eu vou dizer à minha alma: olha, alma, agora está tudo bem com você, você tem em depósito bens para muito tempo, está tudo bem com você, então você agora pode se aquietar. Mas não era esta a situação do povo que estava diante do Mar Vermelho e vendo atrás Faraó com ânsias de morte. E em meio àquela dificuldade, em meio às suas limitações, vem a palavra do Senhor: aquietai-vos. O salmista, ele fala isso no Salmos 46, 10, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aquietai-vos. O que Deus queria que o povo entendesse é que não eram as forças humanas, nem a intelectualidade ou a inteligência de Moisés e os demais líderes, nem mesmo a empolgação do povo ou o raciocínio coletivo que estaria fazendo com que aquele povo se livrasse das mãos de Faraó. Deus queria que o povo entendesse mais uma vez, depois de haverem presenciado 10 pragas dentro do Egito, e essas pragas não ter nenhuma delas atingido o povo de Deus, Deus queria que o povo continuasse com o seu coração quebrantado, dependendo única e exclusivamente de Deus. E aí Deus diz, em meio à tempestade, em meio à turbulência: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O desespero geralmente nos leva a querer agir. Quando as pessoas estão desesperadas, quando o ser humano está desesperado, por exemplo, nós encontramos um exemplo no Novo Testamento de um homem que entrou em desespero. Quando Jesus foi preso ali no Getsêmani, antes de lançarem mão de Jesus, antes de pegarem Jesus para prender, a Bíblia diz que Pedro, tomado por um ímpeto muito grande, ele puxou a sua espada e ele cortou a orelha de Malco, o servo do rei. Ele partiu para a ignorância, porque naquele momento ele se desesperou. Ele achou que no seu desespero ele precisava e tinha que fazer alguma coisa. Geralmente, quando as pessoas estão desesperadas, as pessoas pensam que a melhor opção em meio ao desespero é agir. E Deus mostra o contrário. A melhor opção em meio ao desespero é aquietar-se. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O desespero, às vezes, leva o ser humano, leva a pessoa ao desânimo. Se o povo ali começasse a querer nadar o Mar Vermelho e tentar atravessar, possivelmente, grande parte ou quase todos morreriam. Não conseguiriam chegar do outro lado, não conseguiriam chegar à margem. E isso traria, à medida em que alguns fossem sucumbindo, alguns fossem se precipitando dentro do Mar Vermelho, isso traria para as pessoas uma sensação de desânimo, uma sensação de impotência, uma sensação de limitações. Às vezes o desespero sugere desacreditar de Deus. Faça alguma coisa, porque este é o momento em que você precisa agir, você tem que fazer alguma coisa. Tenho ouvido de muitas pessoas no dia a dia, muito essa frase: eu tenho que. Eu tenho tentado trabalhar na cabeça das pessoas muito esse imperativo, essa ordem interior que surge de dentro das pessoas: eu tenho que. Por que você tem que fazer alguma coisa?
Porque quando você bota na cabeça que você tem que fazer alguma coisa, você se obriga a fazer alguma coisa. E olha, a bem da verdade, nem entregar o seu coração a Jesus, você é obrigado, você não tem essa obrigação. A palavra do Senhor diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, a palavra do Senhor diz: se alguém quiser vir após mim. A palavra do Senhor sempre nos leva a uma questão de conscientização, não a uma questão de imposição. O desespero, ele começa a imperar, ele começa a mandar que nós façamos alguma coisa, e ele sugere muitas vezes desacreditar de Deus, porque quando o ser humano está desesperado, esperar em Deus significa não fazer nada, significa cruzar os braços, significa depender de alguém que teoricamente não está presente visivelmente. E aí, quando o desespero começa a nos levar a querer agir, ele começa a sugerir às nossas mentes que nós somos incapazes. Eu imagino toda aquela multidão, cerca de milhões de pessoas, possivelmente 2 milhões de pessoas ali encurralada, aquelas pessoas ali preocupadas, aquelas pessoas sem saber o que fazer, naturalmente cobrando do seu líder: o que nós vamos fazer? Agora tem um mar na nossa frente, agora tem Faraó atrás. Pelo menos lá nós tínhamos comida, nós éramos escravos, mas ao mesmo tempo nós tínhamos a liberdade de viver. O desespero faz com que as pessoas passem por cima da sua capacidade e elas se sintam altamente limitadas, incapazes. E ao olharem para o mar, o desespero batia dentro dos seus corações, batia nas suas mentes, e elas tinham dificuldade de entender a palavra do Senhor: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Quantas vezes nós queremos nos aquietar movimentando as mãos de Deus? Quantas vezes o aquietar em nossas almas parece ser semelhante a fustigue Deus, insista com Deus, faça alguma coisa, faça Deus querer o que você quer, insista com Deus, persista com Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que é aquietar-se. Por vezes e quase sempre, o aquietar-se não é simplesmente ficar numa inércia, mas pelo contrário, é desenvolver um sistema em que aquilo que estamos fazendo não seja simplesmente aquilo que as nossas mãos alcançam, mas aquilo que nós estejamos fazendo seja tão somente esperar, confiar plenamente que existe uma mão maior, um poder maior, existe uma mente superior que está agindo em nosso favor, que está agindo de acordo com a sua grandeza, com a sua misericórdia. A precipitação humana, ela sempre exige uma ação. Todas as pessoas que se precipitam, tem pessoas que querem chegar sempre antes do tempo, sentem a necessidade de fazer alguma coisa antes das outras, elas precisam ser as primeiras em tudo, elas precisam desenvolver ou descobrir a roda, descobrir a pólvora, descobrir a forma da terra, descobrir a lâmpada, descobrir a energia elétrica, descobrir o átomo, descobrir aquilo que a ciência já descobriu. Há pessoas que o tempo todo se precipitam, exigindo de si mesmas uma ação. E quando as pessoas se precipitam, dentro de si mesmas, elas trazem uma voz, elas trazem um desejo, elas trazem uma força que as impulsiona da seguinte maneira, ou elas ouvem uma voz interior: faça alguma coisa, saia desta inércia. Foi isso que as pessoas começaram a falar para Moisés: Moisés, faça alguma coisa. O que Moisés poderia fazer ali?
Fazer um cordão humano e mandar que as pessoas entrassem no Mar Vermelho, uma segurando nas mãos das outras? O que é que ele poderia fazer? Pegar algumas pessoas e arremessar para tentar chegar do outro lado do Mar Vermelho? Na precipitação humana, a ação ou as ações, elas são exigidas como que uma força intrínseca, uma força interior, uma força que impulsiona a querer a ação, a querer visualizar alguma coisa em forma de solução. Porém, toda precipitação humana, ela tira o foco do Senhor e põe o foco no problema. Imaginemos se 2 milhões de pessoas se ajoelhassem ali e começassem a clamar o nome de Deus. Começassem a colocar o coração na presença do Senhor. Começassem a depender do Senhor. Se fizessem da oração o motivo maior para estarem ali, aproveitassem a oportunidade de estarem encurralados para descobrir um pouco mais do transcendental, descobrir um pouco mais do sobrenatural, descobrir um pouco mais do poder de Deus que pairava sobre a vida deles, mas os seus corações, devido às suas precipitações, seus corações estavam endurecidos, e quando os corações são precipitados e se endurecem, eles caem em uma situação chamada de medo. E esse medo leva as pessoas a entenderem, o desespero leva as pessoas a entenderem que elas são incapazes. No desespero elas se sentem incapazes. Mas na precipitação, elas acham que somente elas podem fazer alguma coisa. Eles se precipitaram. Moisés, faça alguma coisa. Moisés não fazia nada sem que primeiro buscasse a presença de Deus. Moisés não fazia nada sem que primeiro orasse a Deus. Assim foi durante todas as 10 pragas. Moisés orava a Deus, Deus revelava o seu coração. Ele ia, falava com Faraó, Faraó se endurecia, a praga vinha, o povo podia perceber tudo aquilo que estava acontecendo, e cada vez que Moisés ia levar uma nova mensagem, primeiro Moisés buscava a resposta em Deus, buscava a orientação de Deus, para depois falar em nome desse Deus. Mas a precipitação humana ali exigia o seguinte: Moisés, faça alguma coisa, pegue Deus pelo colarinho, puxe Deus aqui e exija de Deus alguma coisa, dado que Deus, você disse que Deus nos trouxe até aqui, a responsabilidade é sua e de Deus, que você e Deus façam alguma coisa por nós. As pessoas usaram de uma presunção, e essa presunção, ela se jacta. Essa presunção, ela impulsiona. Essa presunção, ela começa a corroer de dentro para fora. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estai quietos. Alguém poderia, de uma forma lógica e humana, perguntar a Moisés: Moisés, como ou por que nós deveremos ficar quietos? Vem um exército querendo nos matar, vem um exército querendo nos destruir, vem um exército querendo nos capturar de volta, e agora vai ser pior do que quando nós saímos de lá. Agora, as coisas, a situação começa a piorar, o povo começou a mentalizar aquilo que num futuro muito próximo, possivelmente aconteceria em suas vidas ou às suas vidas. À medida em que o futuro ele é antecipado em nossas vidas, à medida em que nós começamos a vivenciar o futuro, nós começamos a sofrer por antecipação. O povo sequer perguntou a Deus, o povo sequer perguntou a Moisés: Moisés, o que é que Deus revelou a você? Mas o povo apenas cobrava de Moisés: Moisés, faça alguma coisa. Moisés, o que é que nós iremos fazer? A presunção de que eles podiam fazer alguma coisa é como se eles pensassem: se você mandar que estejamos marchando por cima do mar, nós vamos marchar, mas você precisa fazer alguma coisa. É interessante que naquele momento,
Em vários outros momentos, tudo que Moisés falava, o povo não acreditava. Poucos eram aqueles que davam crédito completo à palavra de Moisés. No momento do sufoco, agora queriam que Moisés tivesse a solução. É assim na nossa vida. É a terceirização da culpa. Quando tudo vai bem, eu sei como agir, eu não preciso da ajuda de ninguém, não preciso que os meus líderes me orientem, eu sei do meu relacionamento com Deus. É mais ou menos por aí que trabalha a mente humana. Mas na hora do sufoco, na hora da necessidade de se aquietar, aí a responsabilidade tem nome, e a responsabilidade deve ser terceirizada, deve ser dada a alguém. Diante do mar, Moisés, o que é que você quer que nós façamos? Nós marcharemos, nós esperaremos o milagre, as águas estarão endurecidas, petrificadas, nós marcharemos por cima da água. Moisés, o que é que nós devemos fazer? A presunção, ela simplesmente é o antídoto da fé, é o outro lado, é o lado contrário da fé. A fé não ouve a presunção, a fé não ouve a covardia, a fé não ouve a precipitação. Quem se precipita, se é pré, é antes. Aquele que faz um pré-vestibular, ele está estudando antes do vestibular. Pré-nupcial, antes das núpcias, ele se prepara. As pessoas que simplesmente se colocam diante de algumas situações de forma precipitada, essas pessoas começam a agir sem que tenham o equilíbrio, sem que tenham a lucidez, sem que tenham a resposta que há de satisfazer os seus corações. A fé, ao contrário da presunção, a fé ela não ouve a presunção. A presunção era o seguinte: Moisés, nós presumimos, nós chegamos à conclusão de que você precisa fazer alguma coisa. O lado humano precisa agir. Em meio às tempestades, nós encontramos tantas pessoas que usam da presunção para resolver os seus problemas. E às vezes, algumas pessoas usam a presunção de acharem que elas mesmas podem dar uma ordem a Deus ou em Deus. Quando as pessoas dizem assim: Deus, eu não aceito isso, ou eu não aceito aquilo, ou quando as pessoas perguntam a Deus: Deus, por que isso comigo? Isso é uma presunção. Se eu digo a Deus: Deus, por que isso comigo? Eu estou dizendo: Deus errou, porque o alvo não deveria ser eu, deveria ser uma outra pessoa. É a presunção de que eu sou tão bom que eu não deveria ser atingido por uma coisa que Deus permitiu. Isso é presunção, é o contrário da fé. A fé não ouve a presunção. A fé, ela espera o desenrolar da vontade de Deus. A fé, ela não se acovarda, mas a fé, ela marcha, não com as pernas humanas, mas com os pés da alma, com os pés do Espírito. Ela caminha na direção da vontade de Deus, e ela pergunta a Deus: Deus, o que eu devo fazer em meio a esta situação? E a resposta de Deus, em meio à situação, em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio àquilo que temos dificuldade de aceitar como proveniente do Senhor, é: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Não o livramento que vocês proporcionarão, mas o livramento do Senhor. É o Senhor quem vai livrar vocês. Não importa se as portas dos problemas do inimigo, se Faraó ou os faraós na vida estão muito perto ou estão muito longe. Não importa a questão geográfica, não importa a questão cronológica, não importa se muito perto ou muito distante. Quem confia no Senhor, ele sabe que Deus é o Deus certo, da hora certa, que não tarda, que não falha, é aquele que verdadeiramente
orienta o seu povo a se aquietar, porque ele garante na sua palavra que está com esse povo e que defende esse povo por amar a esse povo. A fé ouve a voz de Deus. Moisés, ouvindo o povo, de tantas reclamações da parte do povo, Moisés consultou Deus. Possivelmente aquele povo, em meio àquela situação, as perguntas deveriam vir de uma forma venenosa, as palavras deveriam ser ríspidas, duras, machucando aquele que era a boca e o ouvido de Deus. As pessoas exigiam a salvação da própria pele, independente do que estavam falando, para aquele que transmitiria de Deus a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Aí Moisés clama ao Senhor, e o Senhor olha para eles assim: por que você está clamando a mim? O que foi que eu disse a você? Diga ao povo que se aquiete e vejam o meu livramento. É como se Deus dissesse: Moisés, eu tenho um cronograma de atividades. E é como se numa roda dentada todas as coisas, todas as situações se entrelaçassem. E Deus estava dizendo naquele momento, naquela situação: olha, se eu me precipitar um pouquinho, se eu me adiantar um pouquinho, a coisa não vai sair perfeita. Eu preciso que Faraó se aproxime ao máximo de vocês, sim. Ele vai sentir o cheiro de vocês, mas a mão dele não vai alcançar vocês. Que eu tenho um propósito nisso. Se Deus abrisse o mar antecipadamente, o povo passasse, e Deus fechasse o mar, Faraó ficava lá atrás no deserto. Mas Deus tinha um compromisso de destruir os inimigos de Deus. Tanto que ele diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Não importa se o perigo, se a angústia, se a dor está muito perto de você, segura a onda, espera um pouquinho mais, confia um pouquinho mais. Deus tem uma cronologia, Deus tem um tempo certo, Deus tem um plano exato. E muitas vezes Deus vai usar você, Deus vai usar a mim, como usou o povo de Israel, para atrair o inimigo e destruir completamente a obra do inimigo. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E como que Deus poderia garantir que aqueles egípcios jamais seriam vistos pelos hebreus? Destruindo a vida daqueles que eram seus algozes, destruindo a vida daqueles que eram seus inimigos. Mas para destruir a vida desses inimigos, Deus precisava mostrar a esses inimigos, dar a esses inimigos a entender que eles também podiam atravessar o mar como os filhos de Israel atravessaram. Deus precisava levar o inimigo, Deus precisava levar aquele que era símbolo da dor para o meio do plano de Deus. E o plano de Deus era que em meio ao mar, Deus destruísse o inimigo, em meio às circunstâncias, em meio ao problema. Às vezes nós queremos que Deus nos tire do problema, e depois Deus resolva o problema como Ele quiser, e não é assim que Deus age. A palavra de Deus diz: não vem sobre vós nenhuma tentação que não seja do suporte, da capacidade de suportar humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, juntamente com a tentação, juntamente, não separadamente, juntamente com a tentação, com o problema, com o Faraó, com o seu exército, com a dor, com o medo, juntamente com a tentação vos proverá livramento. O livramento vem juntamente com a tentação. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele se garante.
Ele não vai chegar atrasado, ninguém vai escorregar das mãos dele, ninguém vai passar esquecido diante dos olhos dele. Mas caminhando para o final, aquietar-se é uma postura de um homem reto, de um servo reto, que espera as ordens do Senhor, e espera com ânimo, com paciência. O salmista, no Salmos 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Talvez essa seja uma das palavras mais difíceis de serem aplicadas na vida do cristão. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu não tenho paciência. Tem paciência. Você não quer dizer para você e usar a coragem de usar a sua paciência, mas se você é um cristão, a paciência está dentro de você, que a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. A quarta parte do fruto é exatamente a paciência. Ou você tem ou não tem. Se realmente você não tiver, repensa a sua vida com Deus, porque verdadeiramente o Espírito de Deus não está na sua vida. Mas se o Espírito de Deus habita em você, você tem paciência. Você pode não ter permitido a você mesmo ainda se submeter à vontade do Espírito de Deus, experimentando usar a questão da paciência. Quando Deus leva o ser humano, o cristão, o servo, a se aquietar, o cristão que realmente honra, que glorifica o nome do Senhor, ele tem uma postura reta, até que espera a ordem do Senhor: dize aos filhos de Israel que marchem. Você não acha que Deus poderia já chegar? Moisés não precisava nem parar ali, assim que chegasse no Mar Vermelho, o Mar Vermelho já estaria aberto, não precisaria. Deus poderia ter mandado 2, 3 dias atrás um grande vento oriental soprando sobre as águas e abrindo as águas, não precisava sequer aquela angústia. Mas Ele é Deus, Ele não faz a coisa pela metade, Ele permite a dor, Ele permite que cheguemos ao extremo da necessidade, para que nós entendamos que o nosso desespero não nos leva ao êxito, que a nossa precipitação não nos leva ao triunfo, que a nossa presunção não é sinônimo de vitória, mas o nosso aquietar, quando nós nos aquietamos, aí sim, nós glorificamos o nome dEle, porque dependemos única e exclusivamente dEle. Para concluir, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O mesmo povo que estava em uma das margens, reclamando, cobrando do seu líder alguma coisa, impondo pela solicitação de salvar a sua pele, chegou do outro lado com tamboris, chegou do outro lado com danças, com triunfo, com alegria, cumprindo-se a palavra do Senhor: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você sinta a presença de alguns faraós na sua vida, alguns problemas na sua vida, na sua família, em várias áreas específicas da sua vida, não importa. Mesmo que Faraó sinta o seu cheiro, ou você sinta o cheiro de Faraó, a palavra do Senhor diz: aquieta-te, e vê o livramento do Senhor. Porque quando Deus cura, quando Deus abençoa, quando Deus liberta, quando Deus faz aquilo que está no coração dele, Ele não faz pela metade. A honra dele Ele não divide com ninguém. Se eu não me aquieto, se na minha precipitação eu vou e faço, eu não preciso de Deus. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Baixe a sua cabeça e coloque diante do Senhor a sua inquietude. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, leva-nos, ó Deus, a entender a necessidade de aquietar os nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos desertos, pelas perseguições, pelos faraós, pelas dificuldades,
Nós te louvamos por tudo quanto tem perseguido o teu povo e a tranquilidade do teu povo. Senhor, mas em ti nós somos mais do que vencedores. E é por isso que na autoridade do nome de Jesus, nós nos quebrantamos diante de ti. Te adoramos, Pai, e queremos ver o teu livramento, para que somente o teu nome seja honrado e glorificado. Recebe nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.